A paz do Senhor, meus amados. Quem vos fala é o irmão Henrique. Eu quero compartilhar com vocês essa revelação que eu recebi do Senhor. É de caráter pessoal, mas serve para a edificação dos irmãos que ainda estão na dúvida, né? Ainda estão com o coração endurecido. Eu tenho mais de 20 anos de igreja. Fui batizado com o Espírito Santo cedo na Assembleia de Deus. Sempre tinha um desejo muito forte de ser batizado. Jesus me batizou muito cedo. E nesses 20 anos eu tenho me aprofundado, tenho amadurecido. Tenho chegado aonde o Senhor quer que eu chegue, né? E o que Ele tem me pedido acerca de renúncia eu tenho feito, de busca de intimidade tenho feito. Sou casado, minha esposa se chama Anne. Ela tem mais tempo de igreja do que eu. Ela também é da Assembleia, tem mais tempo de igreja do que eu. Mas ela é do tipo, assim, a pessoa tem um coração endurecido, coração duro. Nesse tempo todo que eu namoro, que eu noivei, que eu casei com minha esposa, né? São 17 anos, de mais de 20 que ela está na igreja. Nesses 17 anos eu não vejo ela buscar o Senhor, né, de coração voluntário, eu não vejo ela glorificando, eu não vejo ela falando do céu com desejo, eu não vejo ela sentindo o desejo de renunciar às coisas desse mundo. Aquela pessoa com o coração duro, né? O Senhor já me entregou algumas revelações, eu já entreguei para ela, mas não resolveu muita coisa. O pouco que ela faz porque eu peço, né, para ela fazer, aquela coisa, né? Você faz por religiosidade, você não faz por prazer, para agradar Jesus. Você faz porque você faz parte de uma sociedade e você se sente constrangido a fazer. Isso Jesus não recebe, Ele não recebe. Você tem que desejá-lo, você tem que desejar o céu. Essa madrugada eu trabalho como segurança particular, numa empresa particular. Eu estava no trabalho, a gente tem 2 horas de descanso. Vou ser breve para não tomar o tempo dos irmãos. E eu fui descansar, né? A gente tem 2 horas para dormir. Eu fui descansar de 1 até as 3 da manhã. E o Senhor me deu uma revelação das mais terríveis, né? Eu me via no céu e me via quebrando um muro. E haviam mais pessoas comigo, cada uma dessas pessoas no seu muro. E havia mais pessoas em cada muro, cada uma no seu pedaço de muro. E eu estava quebrando esse muro. Mas não era o céu, o paraíso, o descanso propriamente dito. Era uma espécie de antessala do céu. Era um lugar que ainda não era o descanso. E eu quebrava aquele muro e eu era um dos primeiros que terminava. Um ser espiritual de aparência feminina, ela via que eu terminava, me dava os parabéns e saía comigo para uma outra espécie de sala. Como se a partir dali eu entraria no paraíso, no descanso. E eu ficava aguardando, ela ficava lá mexendo, como se estivesse mexendo nos papéis, numa mesa, né? Tipo uma recepção dela, né? Acho que ela estava observando alguma coisa. E eu esperando ela, né, me encaminhar para algum lugar, e quando de repente eu escuto uma voz vindo da minha direita. Irmãos, do jeito que minha filha de 2 anos e meio, né? Tenho uma filhinha de 2 anos e meio, se chama Ana. Ela dizia assim 3 vezes: papai, papai, papai. Eu olhava, reconhecia na mesma hora e olhava e eu via uma adolescente. Veja bem, irmãos, a minha filha tem 2 anos e meio. Mas lá no céu, quando eu olhava e reconhecia ela era uma adolescente de mais ou menos 14 anos. Eu olhava aquilo e ficava assombrado e corria para abraçá-la. E quando eu chegava perto dela, que ia encostando meu corpo nela, né, no abraço,
eu ouvia vindo do ouvido dela. Eu ouvia essa voz vindo do ouvido dela. Uma voz chorosa, embargada, e era a voz da mãe dela. E a voz chorosa dizia: que papai cuide de você, minha filha. E chorava. E ali, sabe, parou assim o tempo, zoom, como se eu entendesse o que estava acontecendo ali. Parece que eu não tinha entendido ainda. E ali eu entendi tudo o que estava acontecendo. Eu havia partido e minha filha tinha chegado naquele momento e a mãe dela estava chorando o corpo dela na terra e eu estava ouvindo o que a mãe estava dizendo através do ouvido dela. E naquele momento a ficha caiu. Eu vim para o céu, minha filha também veio e minha esposa ficou. Isso não é o arrebatamento, irmãos. Antes do arrebatamento. O Senhor tem dito que vai levar muita gente, né, para ver se converte outras pessoas e, enfim, essas pessoas não vão suportar o que está por vir e por outras razões ele vai levar muita gente, né, nesses juízos que ele está trazendo. E eu fiquei desesperado, olhei para a Anja, né, vou chamar assim, aquele ser espiritual de aparência feminina, e dizia: eu conheço a minha esposa, ela não vai aguentar. A Anja olhava nos meus olhos, entendia o que eu estava dizendo, como se conhecesse a minha esposa, olhava para o lado, né, olhava para o vazio, assim, para o lado, para o nada, e como se quisesse esconder a resposta de mim, mas ela dizia: a batalha dela é com o Espírito Santo. É ele que tem que fazer alguma coisa. Quando ela dizia aquilo, aí dava 1, 2, 3 segundos assim, eu ficava olhando para ela e eu voltava aonde eu estava deitado no banco do banheiro do meu trabalho. E eu me levantei com meu estômago embargado, irmão, mas essa foi a revelação que o Senhor me deu. Ah, irmãos, é difícil, é duro, muito duro. Se você tem um coração endurecido, se você ainda está pensando, se você ainda está praticando as coisas do mundo, ou se você não sente desejo pelas coisas espirituais, se coloque no lugar de Jesus, irmão. Veja bem, ele está prestes a arrancar a sua igreja daqui, mas ele não quer deixar você aqui. Então, o que resta a ele fazer? Resta a ele quebrar o seu coração. Às vezes da forma mais difícil, né? Jesus tem um martelo para quebrar o coração. E não existe um muro que possa segurar esse martelo. E quando esse martelo bate, ele esmiuça, esmigalha tudo, né? As coisas acontecem assim de forma inesperada porque ele não quer deixar você nesse mundo. E ele vai usar todas as ferramentas possíveis. Vai usar todos os meios possíveis, né? Em resumo, o muro que eu estava quebrando no céu é a obra que eu ainda tenho que fazer, que eu não fiz, está incompleta. E essa simbologia o Senhor usou, né? Eu lá no céu, quebrando esse muro, terminando a obra de lá, seja de que forma, com a minha morte, as pessoas que, como a minha esposa é a caçula da família, né? A família é grande, então as pessoas que ainda estão com o coração endurecido iam se condoer com ela de forma a aceitarem a Jesus como Salvador. Então eu completaria a minha obra lá no céu dessa forma. Então veja, irmãos, que coisa terrível. E eu fui para o meu posto, né? Eu dizia: Senhor, isso foi da minha cabeça, isso foi, meu Deus, me ajuda. Uma coisa tão difícil desse jeito só pode ter sido da minha cabeça. Me deu uma palavra, Senhor, para confirmar isso, porque não é possível que isso vá acontecer, ou que possa acontecer, né? Se minha esposa amoleceu o coração em buscar de coração, o Senhor cancela, né, esse juízo, mas se não, esse é o meio do Senhor para não deixá-la se perder. Irmãos, eu voltei para o meu cargo, para o meu posto, abri o computador e eu gosto de abrir a Bíblia online e ela tem como se fosse uma caixinha de promessas. Você abre ela e ela aparece um versículo lá aleatório. E eu fui ler e tinha 2. E o primeiro dizia assim, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, diz assim:
No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, irmãos, o Senhor faz o dia bom e o dia mau. Tá bom? O outro versículo que eu li foi Romanos capítulo 8, versículo 28. Estava bem abaixo do primeiro versículo. Esse era o próximo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? É difícil, é duro. Eu já chorei desde que eu recebi a revelação. Chorei, cheguei em casa agora, fui orar. Me derramei em lágrimas. Porque o Senhor cria o dia mau e o dia bom e Ele faz conforme Ele quer para que os seus filhos não se percam, né? Para o bem daqueles que o amam. Ele tem os seus caminhos, né? Ele tem os seus juízos, Ele tem a sua forma de trabalhar e a gente só tem que ficar na dependência. Tá bom? Se você tem um coração endurecido, trate de amolecê-lo já, porque Jesus não quer deixar você nesse mundo. E Ele vai usar todos os meios possíveis. Tá bom? Essa revelação compartilhe com os irmãos, é pessoal, mas serve para edificar. Eu tenho certeza. Fiquem na paz. Fiquem na paz de Jesus. Que o Senhor vos abençoe.